Fala galera, olha nós ao vivo novamente. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima quinta-feira à noite para vocês, galera. Estamos ao vivo novamente hoje com a nossa nova live falando sobre hemorragias. Hoje, retornando das férias, né? A última live foi reproduzida porque eu estava de férias. E hoje a gente volta ao vivo novamente, legal? Sejam todos muito bem-vindos, live número 151, hemorragias. Meu nome é Jones da Rocha, sou condutor socorrista do SAMU e também componho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo São Mais Brasil faço parte da equipe pedagógica e também, quando possível, acabo participando das aulas práticas. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Já já a gente vai começar com o nosso conteúdo. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com um material bacana hoje. Na verdade, não tem o material de apoio, mas o conteúdo vai estar 100% atualizado para vocês, ok? E a gente vai falar, obviamente, sobre as hemorragias, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje vocês podem participar, hoje a gente está ao vivo, então vocês podem mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida, que eu vou estar respondendo vocês, ok? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Antônio, boa noite, Vânia, boa noite, turma, tudo bem, tudo bem? O Antônio, boa noite. É isso aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente entra, então, novamente ao vivo para trazer para vocês um conteúdo bacana de APH. A gente vai falar sobre umas das principais causas de morte, ou a principal causa de morte a nível de mundo hoje, hein, galera? Quando a gente fala a nível de mundo, estou falando que levando em consideração tudo o que acontece no mundo todo, o tempo todo, né? Diariamente, dioturnamente, o que mais mata, tá? São as hemorragias, ok? Sejam elas hemorragias internas ou sejam elas hemorragias externas. É isso aí, galera. Então, independente do tipo de hemorragia, o que mais mata a nível de mundo hoje são as hemorragias. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, vai classificar cada uma delas e também falar como fazer a contenção de cada uma delas, ok? Show de bola, né? Como identificar principalmente as hemorragias internas, que são aquelas mais difíceis de detectar, mais difíceis de perceber e também as mais difíceis de serem tratadas, ok? Mas a gente vai falar com calma e cautela para que todos consigam entender bem, ok? Vamos lá então, galera. Mais gente chegando aqui. Sérgio, boa noite. Josiane, boa noite. Christian, boa noite. Então sejam muito bem-vindos. A gente já está começando com o nosso novo conteúdo hoje, falando sobre as hemorragias. É isso aí, galera. Nível de mundo, o que mais mata. Bom, né? Show de bola, né? Então vamos lá. Galera, olha só. Para ficar bacana, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo, vocês sabem que o conteúdo que eu trago para vocês aqui é um conteúdo baseado, olha só, baseado em experiência, tá? Então, quando eu falo para vocês que é baseado em experiência, eu falo porque eu trabalho na área, eu atuo na área e eu vejo, presencio, atendo e faço esses protocolos o tempo todo trabalhando, entende? Então, quando eu falo sobre isso para vocês, eu sei o que eu estou falando. E quando eu falo sobre como conter, como resolver, são formas que eu já fiz e que deu certo. Entende? Então, quando eu estou trazendo um conteúdo bacana para vocês, é conteúdo baseado em experiência, baseado em protocolo e baseado em preferência. E isso significa que realmente faz a diferença na vida de alguém. Se um dia vocês precisarem e fizerem, vai funcionar, vai dar certo. Entenderam? Só que o que é mais importante de tudo isso? É importante que vocês compartilhem com as demais pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês gostam, pessoas que vocês amam, enfim. Porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento dos protocolos, das preferências, de como fazer as diversas controles de hemorragias que a gente vai falar aqui, os mais diversos, mais vidas serão salvas, entenderam? Então, essa é a importância de vocês compartilharem o conteúdo, tá? Então, vocês pegar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar o link da live,
seguir o Instagram da escola e tal, o Trends, enfim, o TikTok. Quanto mais você segue, mais ele mais fica visível para as demais pessoas, enfim, para os amigos de vocês, tá? Então, quanto mais pessoas tiverem conhecimento do APH, mais vidas serão salvas, entenderam? Então, eu trago um conteúdo para vocês que realmente eu faço e que realmente funciona, que realmente faz a diferença. E é importante que você compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo, ok? Tá chegando mais gente aqui. Cat, boa noite. Silvane, boa noite. Então, olha só, galera. Já está começando o conteúdo. Não se esqueçam, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, você vai ser avisado toda vez que a live for começar, que for postado um vídeo novo falando sobre atendimento pré-hospitalar, ok? Toda semana, praticamente todo dia é postada alguma coisa relacionada ao atendimento pré-hospitalar. E aí, quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas podem ajudar outras pessoas, ou seja, mais pessoas serão ajudadas e mais vidas serão salvas, ok? Então vamos lá, tem mais gente chegando aqui. Alguém falou que o áudio não tá legal. Alguém falou, a Silvane falou que o áudio tá péssimo. Vamos lá, e se tiver ruim o áudio, a gente vai resolver, tá? Aguentem aí. Vão dando feedback aí. Os demais que estão ouvindo, que estão assistindo, dão feedback para nós como tá chegando o áudio para vocês, hein? Dão feedback para nós aí como que tá chegando o áudio para vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho acesso ao áudio. No meu também tá bom aqui, hein? Enfim, galera. Silvane, acho que já vai melhorar o áudio para você, tá bom? Os demais estão falando que o áudio tá bom, para mim tá bom, o da Erika também tá bom, o da Kathleen tá bom, o do Antônio tá bom. Daqui nadinha deve melhorar para você também, tá? Um pouco baixo, a Vânia falou, mas ok, eu vou chegar um pouquinho mais perto do microfone aqui para ter um ganho melhor. Certo, galera, olha só, vamos então para o nosso conteúdo. A gente sempre fala sobre hemorragias, a gente sempre fala da importância de detectar o mais rápido possível e tratar o mais rápido possível as hemorragias, né? Até 2018, nós não tínhamos a classificação das hemorragias exsanguinantes no X, né? No X do XABCDE. Nós tratávamos as hemorragias exsanguinantes lá no C, onde a gente fala sobre a circulação sanguínea do paciente, era onde eram tratadas as hemorragias exsanguinantes. Só que aí viu-se, obviamente, baseado em estudos, olha só, galera, baseado em muitos estudos, inclusive a atualização do PHTLS, que essas hemorragias, quando chegava-se no C, já poderia ser um pouco tarde. Não que sempre é tarde demais, mas às vezes, quando chegava-se no C para fazer o tratamento dessas hemorragias, acabava que a perca sanguínea do paciente tinha aumentado muito. E às vezes você leva em consideração que, desde o momento em que aconteceu a lesão, né, desde o momento que aconteceu o acidente, um exemplo, até o momento de alguém perceber, né, parar lá, perceber o acidente, ver que a vítima tem hemorragia, tá grave, pedir ajuda, ou seja, ligar 192, 193, enfim, o SAMU ou o bombeiro deslocar até no local, essa vítima estava perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Aí você chegava, iniciava pelo A, na sequência ia pro B, e aí na sequência chegava no C, e assim você ia tratar as grandes hemorragias. Então, às vezes, um A difícil, né, vamos considerar um A difícil, a vítima com o pescoço quase incompatível com o colar, difícil de colocar o colar, né? Às vezes uma via aérea dificultosa, você precisa passar uma cânula de Guedel e tal, né? Estabilizar a coluna vertebral da vítima ali, a parte da cervical. Daí, realizar o B, às vezes a vítima tinha um pneumotórax aberto, tinha que parar, fazer um curativo de 3 pontas, ou até mesmo um curativo valvulante, e fazer aquela avaliação criteriosa no B ali, que não deve demorar, mas às vezes acaba demorando, entendeu? Então, quando você chegava no C, às vezes você levava ali 3, 4 minutos para chegar no C. E aí, 3, 4 minutos, uma vítima que está perdendo sangue numa hemorragia grave, pode ser tarde demais para ela, levando em consideração todo o tempo que já faz que ela está perdendo, entendeu? Porque
que ela não começou a perder o sangue a hora que você chegou. Ela começou a perder sangue desde o momento que aconteceu o acidente. Até que alguém parou, chamou ajuda, tudo, ela tá, a vítima tá perdendo sangue, entende? Então, você tem ali um grande período que a vítima está perdendo sangue. Então, por isso que é importante conter o mais rápido possível. Mas por que tem que conter o sangramento o mais rápido possível? Então, vamos lá. Parte técnica mesmo. Nosso corpo, né, levando em consideração que nós temos uma compleição óssea, física, muscular, pele, órgãos e tal, nós temos também uma grande quantidade de fluidos, líquidos e sangue. Fazem parte dos líquidos, né? E aí, o sangue, ele é mensurado, tipo assim, uma vítima que tem, que tem, um exemplo, 100 quilos, ela tem em média 8 litros de sangue. Por quê? Porque a mensuração é feita 800 ml para cada 10 quilos corporal do paciente. Então, o paciente que tem 100 quilos, ele vai ter em média 8 litros de sangue. Levando em consideração que um paciente tem 8 litros de sangue, a gente tem que pensar no seguinte: um paciente com 8 litros de sangue, a metade da capacidade sanguínea dele é 50%. Se ele chegar na metade da capacidade, 50%, obviamente, é 4 litros, né? Se ele chegar na metade da capacidade sanguínea dele, ele dificilmente vai sobreviver. Entenderam? Dificilmente ele vai sobreviver. Esses 4 litros vão ser guardados para coração, pulmão e cérebro. E, levando em consideração que vai ser guardado para pulmão, coração e cérebro, órgãos abdominais e extremidades não estão recebendo circulação, não estão recebendo sangue. Tá? Uma vez que eles não estão recebendo, começam a morrer. E aí, às vezes, a vítima acaba tendo uma falência de múltiplos órgãos. Só para vocês me entenderem, nós temos o metabolismo aeróbico e anaeróbico. Tá? O metabolismo aeróbico é quando o nosso corpo está normal, né? Tem uma circulação sanguínea e essa circulação sanguínea está fazendo com que chegue sangue com oxigênio em todas as extremidades do nosso corpo, ou seja, em todas as partes do nosso corpo, todas as células estão recebendo, está tudo normal. Quando a gente entra em metabolismo anaeróbico, é quando para de chegar o oxigênio. Ele para de chegar como? Quando não tem oxigênio no sangue ou quando não chega sangue, certo? Então, quando não chega sangue? Quando tem pouco volume sanguíneo. Ou quando não chega oxigênio? Quando não há uma troca gasosa, quando não está sendo feita a oxigenação sanguínea. Como que não se faz uma oxigenação sanguínea? Quando há uma obstrução de vias aéreas, ou por algum motivo, uma doença pulmonar e tal, acaba não acontecendo a troca gasosa como deveria, né? Acaba não acontecendo essa oxigenação do sangue, e aí o sangue ele chega nas extremidades, mas chega sem oxigênio, tá? Isso começa a matar as células, certo? Agora, quando se tem uma baixa capacidade sanguínea, também não chega, porque daí não tem sangue para enviar. E o nosso corpo ele é tão perfeito que quando ele perde uma grande quantidade, ou seja, quando passa de 30% da sua capacidade sanguínea, ele para de enviar sangue para as extremidades e para os órgãos abdominais. Entre 30% e 40% ele bloqueia essa circulação nas extremidades e na região abdominal e pélvica, né? O que acontece? Quando isso acontece, quando para de circular nessa região, o corpo está fazendo o quê? Ele está segurando para coração, pulmão e cérebro. Ou seja, nas extremidades, músculo, ossos e tal, dos braços e das pernas, não está chegando, certo? Uma vez que não está chegando nessa região, os músculos, né, músculo, pele, ossos, eles aguentam um período entre 4 e 6 horas sem oxigenação. O que eles fazem? Eles tiram oxigênio, né, eles tiram energia de backup da glicose, ou seja, do açúcar que tem no sangue. Tá? Então eles tiram a energia de backup e essa energia de backup para eles dura entre 4 e 6 horas. Ótimo, excelente. É bastante tempo, dá tempo de chegar em qualquer referência, né? Dá tempo de ir bem longe com esse paciente. No entanto, os órgãos abdominais, eles são um pouco mais nobres, né? Eles precisam de mais energia de backup. Eles trabalham com mais energia. E aí, os órgãos abdominais, sem a chegada de oxigênio o tempo todo, ou seja, paralisando, entrando em metabolismo anaeróbico, parando, cessando a circulação nessa região,
eles vão começar a morrer em um período entre 45 minutos depois da parada da circulação nessa região. Ou seja, por 45 minutos eles conseguem tirar a energia de backup da glicose, do açúcar que tem no sangue. A partir daí, eles começam a morrer. E num período de 90 minutos após a parada da circulação nessa região, a vítima vai ter falência de múltiplos órgãos. Vários órgãos vão morrer e a vítima vai acabar entrando em óbito por falência de múltiplos órgãos. Entenderam? Então agora o nosso tempo, que antes era de 4 a 6 horas, ele já reduziu para um período entre 45 e 90 minutos. Agora, olha só, a gente leva em consideração o tempo que a vítima levou, sofreu a lesão, aí começou a perder sangue. Foi perdendo, perdeu 10%, perdeu 15%, perdeu 20%, chegou o socorro. Demorou para pararem, para cessarem aquela lesão, cessarem aquele sangramento. Por exemplo, levando em consideração o protocolo antigo, que só resolvia lá no C, tá? Aí você chegou no C, a vítima já tinha perdido lá 35% da sua capacidade sanguínea. Então a vítima já estava entrando, né? Ou até já teria entrado num metabolismo anaeróbico na região abdominal. Ou já estava quase ali. Só que daí, tu leva em consideração que a vítima tem uma hemorragia interna. Seja ela bem leve, mas tem. A externa você cessou, ou seja, você fez um torniquete lá, enfim. Ou você fez um preenchimento de ferida, apertou bem apertadinho. Resolveu, diminuiu, não cessou por 100%. E ainda tem mais uma hemorragiazinha interna que está lá, né, gotejando, babando, pingando um pouquinho e continua, certo? Então eu tinha uma vítima que tinha perdido 30%, 35% de sangue na sua capacidade sanguínea e eu, teoricamente, resolvi. Só que daí continua, né? Naquela região que eu fiz um curativo compressivo, que antes não se fazia mais nem torniquete, né? Fiz o curativo compressivo e tal. Continuou sangrando um pouquinho, pouca coisa, agora diminuiu bastante o fluxo, mas continuou um pouquinho. E na hemorragia interna que a vítima tinha também, tá perdendo mais um pouquinho, continua babando, gotejando mais um pouquinho. E eu tinha mais uma fratura em ossos longos que também tá perdendo sangue. E aí, dali 20, 30 minutos, esses pouquinhos somaram mais 5%, já entrou em 40% da sua capacidade sanguínea. Ou seja, a vítima agora evoluiu para um choque descompensado, ou seja, quando o coração, embora ele acelere o seu ritmo, já não é mais o suficiente para enviar sangue para todas as partes do corpo. E aí ele vai reduzir essa circulação e segurar o restante de sangue que sobrou para ele, para o pulmão e para o cérebro. Ou seja, a região abdominal entrou em metabolismo anaeróbico. Entenderam? Então, assim, demorou-se muito para cessar a hemorragia e agora a vítima entrou em metabolismo anaeróbico. O que acontece? Daqui 45 minutos começa a morrer vários órgãos abdominais. Em 90 minutos todos estarão mortos. As células morrem, certo? Às vezes, você está pertinho do hospital referência, onde ele vai chegar, vai para o centro cirúrgico, vai receber sangue, show. Dali, algumas horas já está bem. Melhor, né? Ou já estabilizada a circulação, o metabolismo e tal. Só que às vezes está longe dessa referência. Entenderam? Às vezes está longe dessa referência. Uma vez que está longe da referência, você demora muito para chegar. E aí, você demorando para chegar, talvez você já levou lá mais 35 minutos para chegar. A partir do momento que tu chegou na cena, protocolou e tal, né? Levou 10 minutos para protocolar. A vítima entrou em metabolismo anaeróbico. E aí, na sequência, você levou mais 35 minutos para chegar no local. Então, já se passaram 35 minutos que a vítima está em metabolismo anaeróbico. Aí, chegou no centro cirúrgico. Aí, agora, talvez o médico não vai nem conseguir entrar com ele para o centro cirúrgico. Chegou na referência, mas não consegue entrar com cirurgia agora, porque tem que repor volume, repor sangue, para depois fazer corrigir onde está o problema. Entenderam? Então, assim, eu acabei atrasando muito a chegada do paciente. Mas não necessariamente pelo atraso da chegada, pelo atraso em resolver o problema. Por isso que a hemorragia exsanguinante, aquela hemorragia grave que tem uma grande perca volêmica, foi para o X. Ou seja, é a primeira coisa a ser tratada. Antes até mesmo de fazer o controle cervical. E aí você vai lá,
faz o controle dessa grande hemorragia, cessa aquele gotejamento, cessa aquela perca sanguínea, para depois ir tratar o restante. Ou seja, o resto de sangue que sobrou agora vai ser segurado para essa vítima, ou seja, vai ficar dentro dele, não vai mais vazar. Entenderam? A não ser que tenham algumas outras lesões ali que vão gotejar um pouquinho. Mas a principal hemorragia eu já resolvi. Entenderam? Então a importância desse X ter aparecido tá aí. E junto com ele apareceu também o torniquete, o uso do torniquete. Tá bom? Perguntas daqui um pouquinho eu vou responder, ok? Assim, galera. Então, muito importante parar a hemorragia o mais rápido possível. Só que aí a gente tem que conhecer as hemorragias, ou seja, entender como que cada uma delas como cada uma delas funciona, ok? Então vamos lá. Nós temos todo sangramento é uma hemorragia, ok? Sangramento nasal, né? Tá saindo sangue pelo nariz, conhecido como epistaxe. É uma hemorragia? É uma hemorragia. Mata? Não, não é grave, tá? Cortou um dedo, tá saindo um pouquinho de sangue. É uma hemorragia? Sim, é uma hemorragia capilar. Vai te matar? Não. Tá? Pela perca sanguínea, não. Ok? Agora, quando há um rompimento de um grande vaso, né? Vaso que eu tô falando, galera, vocês têm que considerar o seguinte. O nosso sistema circulatório é como se fosse uma grande tubulação. E essa tubulação está sempre cheia, né? Sangue indo e sangue voltando. Sangue indo, sangue voltando. O coração funcionando como uma bomba. Enviando sangue, trazendo sangue. Enviando sangue, trazendo sangue. O sangue é enviado pelas artérias e retorna para o coração pelas veias, ok? Tudo que vai em direção ao coração é veia. Tudo que sai do coração em direção a pulmão ou a qualquer outro órgão ou pele, enfim, extremidades, são artérias, ok? Então, vamos considerar que nós temos artérias e veias. Mas também nós temos os capilares, que são aquelas artérias bem fininhas, onde acontece a troca, onde as células pegam oxigênio e largam as sujidades. Pegam o O2 e largam o CO2. Né? Então, o que acontece? Na veia, não acontece uma grande troca gasosa. Acontece mais nos capilares, onde eles são mais fininhos, onde as células conseguem chegar com maior facilidade. Certo? Então, o que acontece? Quanto mais proximal ao coração, mais calibrosas são as veias e as artérias. Por quê? Porque elas vão, ou seja, como um sistema de tubulação, elas vão indo para o tubo mais grosso até chegar na bomba, né? Exemplo, que a bomba é o coração. Então, assim, o sangue sai numa artéria bem calibrosa, tá? Essa artéria calibrosa, ela vai se ramificando. Sai uma artéria mais fina para um órgão, outra mais fina para outro, outra mais fina para outro, e vai saindo, e ela vai afinando, tá? Então, quanto mais proximal ao coração, mais grossa ela é. Quanto mais longe do coração, mais fina ela é. Da mesma forma, são as veias, tá? Então, agora o sistema é o contrário. As veias começam, né? Um exemplo, são fininhas lá nos capilares e elas vão aumentando conforme elas vão se aproximando do coração. Só que agora o sangue, em vez de estar saindo, ele está voltando. Então, o sangue está voltando, o sangue venoso de algum órgão, ele vai entrar naquela veia mais grossa que está indo para o coração. Outra vem de outro órgão, entra naquela também. Outra vem de outro órgão, entra naquela também. E aí, conforme recebendo mais volume sanguíneo, ela vai aumentando seu calibre. Tá? Então, quanto mais proximal ao coração, mais grandes são as veias também. Certo? Tem mais capacidade sanguínea. Ok, até aí. As artérias, elas são mais espessas, ou seja, a sua camada externa, a gente chama de túnica externa, ela é mais rígida. Na sequência tem uma segunda túnica fibrosa, muscular, e aí tem a túnica interna ainda. Então ela é bem rígida, bem dura, ou seja, bem densa, porque ela recebe pressão quando o sangue sai do coração. Ele sai pressionado e ele faz uma pressão bem forte dentro das artérias. Quando ele volta, ele não volta pressionado, ele volta através de um sistema de válvulas. O coração manda sangue, esse sangue invade o lugar do outro sangue sujo que tem lá e
libera espaço para aquele outro sangue sujo retornar. Então aquele outro sangue sujo vai retornando. E aí dentro das veias, que elas têm umas camadas, ela é menos espessa, menos rígida, menos forte, ela tem uma espécie de válvulazinha. Então o coração bate, empurra sangue, né, bombeia sangue e libera espaço. O sangue sobe e as válvulas se fecham. Quando o sangue sobe, né, quando o sangue passa, elas se abrem, na sequência elas se fecham para o sangue não voltar. Então o sangue vai subindo através dessas válvulazinhas até chegar no coração de novo, certo? Então, entendendo isso, entendendo que temos um metabolismo aeróbico e anaeróbico, sabemos que se há um rompimento nesse sistema de tubulação, há uma perca circulatória, ou seja, está perdendo o volume de dentro desse sistema de tubulação. E quanto maior for o cano rompido, maior é a perca. E mais sangue fora vai. Quanto mais sangue fora vai, para menos órgãos ele deixa de chegar. Ou seja, rompeu alto, proximal ao coração, deixa de chegar em vários órgãos que estava para frente desse rompimento. Então, quanto mais proximal ao coração, mais rápido a vítima vai morrer, certo? Mais calibrosa é o volume, mais sangue vai perder, mais órgãos vão deixar de receber sangue e mais rápido essa vítima morre, tá? Então, por isso é importante identificar uma hemorragia rápido e tratar rapidamente. Quando eu falo em identificar uma hemorragia, eu entro em duas classificações, hemorragias arteriais e hemorragias venosas, tá? Essas classificações, então, como eu já falei, que tudo que vai em direção ao coração é venosa, através de veias, e tudo que sai do coração através de artérias. Então, quando eu falo no sistema circulatório corporal, grande circulação, olha só, falando da grande circulação, a grande circulação é que leva para todos os órgãos do corpo, menos para o pulmão, que ali chama-se pequena circulação. O sangue que sai pelas artérias é sangue arterial, o sangue que volta pelas veias é um sangue venoso. Ou seja, o sangue arterial é um vermelho vivo, cheio de oxigênio. O sangue que volta pelas veias sentido ao coração é um sangue sujo, um sangue vermelho escuro, sem oxigênio e apenas com as sujidades das células mortas, enfim, tudo o que vai ser jogado fora, tá? E aí o que acontece? Ele entra, né? Esse sangue sujo ele entra no coração pelo átrio direito. No átrio direito, ele por sua vez esvazia, manda esse sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito comprime e manda para o pulmão. Agora esse é um sangue venoso que sai pela artéria, por uma artéria que leva lá no coração. Lá no pulmão. Lá no pulmão acontece a troca gasosa, sai aquele CO2, enriquece novamente, ou seja, o sangue recebe oxigênio novamente e fica limpo novamente. E aí ele retorna para o coração por uma veia, tá? Pela veia pulmonar, como a gente chama. Ele volta para o coração, agora entra no átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo comprime, enche o ventrículo direito e esquerdo. O ventrículo esquerdo comprime e manda esse sangue rico em oxigênio agora para todas as ramificações do nosso corpo, inclusive para o pulmão, inclusive para o cérebro, inclusive para si mesmo, ou seja, para o coração mesmo, tá? Então, manda para todos os órgãos, inclusive para si, ok? Tranquilo até aí, né? Uma vez que isso acontece, completa-se um ciclo de circulação, tá? E aí esse sangue vai lá, leva oxigênio para as células, retorna trazendo as sujidades das células, entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito comprime, joga lá no pulmão, faz a troca gasosa lá, volta para o coração, entra no ventrículo esquerdo, no átrio esquerdo, o átrio esquerdo manda para o ventrículo esquerdo comprime, manda para o coração novamente, para o corpo novamente, e assim recomeça uma nova circulação. Legal até aí? Ok. Então, se entendem que é tudo através de compressão. Então, essas compressões do coração fazem com que esse sangue circule com velocidade, ou seja, pelo menos com pressão dentro das artérias e das veias. Por isso as artérias onde o sangue sai com pressão, elas são mais fortes, mais resistentes, né? Mais espessas. E as que retornam com pouca pressão através das válvulas e vão subindo, as veias são um pouco menos espessas. E aí quando há um rompimento? Então quando há um rompimento, quanto mais longe do coração, mais fino, ou seja, menos calibroso é esse sistema.
de artérias e veias. Quanto mais perto, mais grosso, tá? Então, quando se tem um rompimento de uma artéria, vamos imaginar um rompimento de uma artéria na altura do antebraço medial, aqui na altura do rádio ulna medial, tá? Aqui eu tenho um calibre, tá? Eu tenho um calibre de artéria, se for um rompimento arterial. Aqui em cima, próximo ao meu corpo, é mais perto do coração. O calibre aqui em cima é bem maior, né? Porque aqui desceu sangue para o braço, desceu sangue para os músculos do braço, para o osso, e tá para a pele, e aí aqui embaixo ela já está mais fina, certo? Então, qual que é a ideia? Quanto mais proximal o corpo, mais calibrosa é. Agora, nós temos que pensar nas duas classificações. Se eu romper uma artéria, qual que é o sangue que sai dentro da artéria? Aquele sangue vermelho vivo que estava levando oxigênio para as células, tá? E quando eu rompo uma veia, é um sangue vermelho escuro que escorre e que está voltando, levando o sangue sujo para o coração de volta, certo? Então, qual que é a ideia? Eu consigo identificar se é uma hemorragia arterial ou venosa pela cor do sangue, tá? E como que eu consigo identificar com mais claridade? Se é um corte limpo, tá? Se é um corte limpo, cortou a pele realmente, não esmagou, não torceu, lacerou, realmente um corte limpo, que a ponta da artéria está no limpo, esse sangue sai em jato, esse vermelho vivo da artéria, ele sai em jato, conforme o coração bate, ele esguicha em jato. E aí, quanto mais proximal, maior a perca sanguínea. Assim também nos membros inferiores, tá? Tanto superiores quanto inferiores, ou seja, tanto nos braços quanto nas pernas. Quanto mais próximo do pé, menos calibre. Quanto mais próximo do corpo, perto da região inguinal, mais próximo da cavidade pélvica, maior o calibre das artérias e das veias. Ou seja, quanto mais alto for o rompimento, o ferimento, mais veloz será a perca sanguínea. Ou seja, em um pequeno período de tempo há uma grande perca sanguínea. Diferente se é longe do coração, que aí a perca sanguínea é mais lenta. Ok? Até aqui? Certo. E aí, uma vez identificado, eu tenho que saber que... Lembra que eu falei que na hemorragia arterial o sangue sai com força, na hemorragia venosa não? Identifiquei que é uma hemorragia arterial, identifiquei que é de grande calibre, eu preciso parar o mais rápido possível, ou seja, aquele sangue está esguichando e saindo em bastante volume. Eu preciso parar o mais rápido possível. Para mim parar um ferimento desse, se for aí região femoral, um pouco alta, proximal à parte inguinal, proximal à cabeça de fêmur, no caso, né, proximal à pelve ali, o sangue vai esguichar com muita força, com bastante volume. Então eu preciso parar muito rápido. Uma hemorragia arterial limpa, nessa altura, ela vai levar a vítima a uma parada, pelo menos desmaiar e na sequência entrar em parada em 3, 4, 5 minutos no máximo. Entenderam? A importância de agir rapidamente nessas situações, tá? Agora, se é um pouco mais longe, vai dar um grande tempo para essa vítima, tá? Se for venosa, quanto mais calibrosa, maior a perca sanguínea. Quanto menos calibrosa, menor a perca sanguínea. Ou seja, quanto maior a perca sanguínea, menos tempo a vítima tem. Quanto maior a perca sanguínea, menos tempo a vítima tem. Quanto maior a perca sanguínea, menos tempo a vítima tem. E quanto menor a perca sanguínea, mais tempo a vítima tem. Ok? Certo. Levando em consideração tudo isso, nós temos que tratar esses ferimentos o mais rápido possível, tá? Existem várias formas de tratamento desses ferimentos, tá? Uma das formas, vou falar algumas, tá? Não todas. Existem muitas outras, inclusive existem equipamentos que eu nem conheço. Mas existem os agentes hemostáticos que você coloca no ferimento, ele estimula a cascata de coagulação, aí você só faz uma pressão em cima, já é o suficiente para parar o sangramento. Existe o preenchimento de ferida, que aí você vai colocando a gente chama de bandagem de metro, mas na verdade ela é uma atadura, é como se fosse uma atadura de 3 metros de comprimento que tem agente hemostático dentro dela. Então você vai introduzindo dentro do ferimento, quando é um ferimento de tiro, facada, ferro que entrou, é um ferimento
pequeno, tubular, circular, que você consegue. Pode ser até mesmo um pouco irregular, mas se você consegue preencher dentro desse ferimento, você faz o preenchimento com esse equipamento e em contato com o sangue estimula a cascata de coagulação também, esse agente hemostático que tem nessa bandagem de metro que a gente chama, e aí ele faz com que haja uma coagulação maior e um preenchimento bem feito já pode ser o suficiente para parar essa hemorragia, tá? Quando você não tem esse equipamento, você pode fazer um preenchimento também com uma atadura, com uma bandagem, com um tecido limpo. Sim, pode, desde que você consiga introduzir esse tecido dentro e criar uma pressão lá dentro onde está o sangramento e nas paredes onde está o sangramento. E aí por fora você faz um curativo compressivo, ou seja, um curativo bem apertado. Se você fez isso e resolveu, beleza. Se não resolveu, uma das últimas alternativas que você tem é a aplicação do torniquete, ok? Também existe a bandagem israelense, né? A bandagem israelense funciona muito bem. Existem as bandagens elásticas, que elas são uma bandagem que você faz um curativo compressivo, faz o preenchimento, na sequência aplica o curativo compressivo em cima e resolve 90% dos sangramentos. A bandagem israelense, feito um bom preenchimento, no caso no ferimento por arma de fogo e tal, ela é mais de uso militar. No caso de um ferimento assim, você faz um preenchimento bem feito e faz um curativo compressivo com a bandagem israelense, 90% dos casos você resolve, tá? E quando não resolve, quando feito isso e não resolveu, direto torniquete. Mas também existem algumas situações que você aplica direto torniquete, tá? Quais são elas então? Nas situações que você aplica direto torniquete, não faz curativo compressivo, não faz pressão local, não faz preenchimento da ferida, vai direto para o torniquete. Quando tem fratura associada, tá? Então, um ferimento por arma de fogo que resultou numa fratura, tá? Nessa fratura, tem o sangramento ativo. Então, eu vou fazer direto o torniquete. Não faço curativo compressivo, não faço o preenchimento da ferida e não faço pressão local. Eu aplico direto torniquete. Segunda condição que se aplica direto torniquete. Amputação, tá? Então, fez uma amputação e tá com hemorragia sanguinante. Todas as amputações têm hemorragia sanguinante? Não, não é todas, mas algumas sim. As que estão, direto torniquete. As fraturas expostas, né, como a gente chama, todas elas fazem hemorragia sanguinante? Não, algumas apenas. As que fazem, direto torniquete. E também tem as lacerações, ou seja, entrou numa máquina, enfim, pisou numa mina ou, sei lá, alguma coisa... triturou esse membro, ele está todo quebrado, todo moído ali e com hemorragia sanguinante aparente. Então, nessa condição também aplica-se direto torniquete. Não se faz o curativo compressivo nessas situações, ok? Não se faz preenchimento local, não faz curativo compressivo, não faz pressão direta, faz direto a aplicação do torniquete, ok? E essa aplicação do torniquete, também existe mais uma prática que se aplica direto ao torniquete, que é quando em combate, né? Área quente, vítima tomou um tiro ali na altura do fêmur e tal, tá com hemorragia sanguinante, eu não posso ficar ali na cena fazendo o curativo compressivo, fazendo o preenchimento de ferida. É uma cena insegura, eu preciso sair rápido. Pá, direto torniquete, arrasto, tiro a vítima dessa área quente, levo para uma área morna ou fria, e aí sim eu... se necessário, se possível, eu faço um preenchimento e tal, faço um curativo, mas já aplicado o torniquete já está resolvido, ok? Tá? E existem duas técnicas de aplicação do torniquete. Existe a técnica A, que é alto e apertado, que é uma das principais recomendações hoje, tá? E existe uma preferência também, que ainda é muito utilizada, que é uma boa preferência também, que nós como socorristas utilizamos bastante, é a técnica da aplicação logo acima do ferimento. Ou seja, a gente dá um espaço, a gente expõe o membro ferido, né? A gente expõe o membro ali onde há o ferimento, a hemorragia. A gente expõe uns 15 centímetros para cima do ferimento e mensura mais ou menos a largura da mão, entre 7 e 10 centímetros acima do ferimento, e faz a aplicação do torniquete ali, tá?
é uma aplicação de torniquete em ambiente controlado, não se faz isso na área quente, não se faz isso sob fogo, e se faz isso só na condição de sermos socorristas, tá? Na condição de que eu não sei, tá? Eu não sei, né? Não sei direito fazer um torniquete, não tenho muito conhecimento, não tenho um material para fazer esse torniquete, para expor esse membro e tal. Nessa condição, posso fazer o torniquete alto e apertado, que o protocolo alto e apertado é muito utilizado hoje no meio militar, no protocolo March, enfim, ele é muito utilizado. Funciona bem, funciona maravilhosamente bem, tá? E aí o alto e apertado, que a gente chama, exemplo, o ferimento é lá no pé, né? A vítima teve um ferimento na altura ali do tornozelo, um exemplo, uma amputação traumática, vamos seguir essa linha de raciocínio, lá no tornozelo, e cortou completamente a artéria, né? A artéria no limpo, lá esguichando sangue. Poderia fazer uma aplicação de torniquete ali, 7 a 10 centímetros acima do ferimento? Poderia. No entanto, vou seguir o protocolo do alto e apertado, protocolo March. É o único que eu conheço direito, eu vou fazer. O torniquete será aplicado, então, na região femoral proximal, ou seja, primeiro terço do membro do fêmur, tá? Ou seja, próximo à inguinal. Não faço bem próximo à inguinal, deixo ali uns 5 a 10 centímetros de espaço, caso eu precise aplicar um segundo torniquete, tá? Mas eu faço ele já na altura do fêmur proximal, ou seja, bem próximo à cabeça do fêmur, ali próximo à pelve, dou um espacinho entre uns 5 a 10 centímetros e faço a aplicação desse torniquete ali, e para a circulação de todo o membro, em vez de fazer lá embaixo, tá? Próximo ao ferimento. Então, são duas preferências, as duas são válidas, independente daquela que você fizer e funcionar, não tem problema, não está errado, desde que seja feito certo. E para fazer um torniquete certo, então, o torniquete nada mais é que um garroteamento, né, do membro, fazendo com que ele faça uma pressão suficiente para garrotear, ou seja, esmagar as artérias e as veias para que não passe mais circulação. Feito isso, parei o sangramento do paciente, ok, torniquete aplicado da forma correta. Então nós temos o preenchimento de ferida, nós temos a pressão local, curativo, compressivo, agentes hemostáticos e a aplicação do torniquete. Quando nenhum funciona ou quando eu só tenho a opção do torniquete, já faço direto torniquete. Quando área quente, também faço direto torniquete. Quando fratura exposta com hemorragia sanguinante, quando laceração ou quando amputação, também com hemorragias exsanguinantes, faço direto torniquete. Ok? Resolvido aqui as hemorragias externas, então isso vale para os membros superiores também. Agora, quando a hemorragia exsanguinante é em junções, ou seja, região de ombro ou região inguinal, tá? Nessas regiões a gente faz apenas o preenchimento da ferida e um curativo compressivo ou a pressão direta local, tá? Não tem como aplicar o torniquete, ok? Agora, se for em pescoço, tá? For em pescoço, eu faço o preenchimento da ferida, se eu conseguir, e faço um curativo compressivo. Como que é o curativo compressivo? Eu ergo um braço da vítima e, exemplo, se o ferimento é à direita, eu ergo o braço esquerdo da vítima e enrolo uma atadura, uma bandagem israelense, embaixo do braço da vítima e em cima do ferimento no pescoço. Vou passando aqui, tá? Assim que eu terminar, fiz uma pressão bem feita, fiz o preenchimento, fiz uma pressão bem feita com a atadura, agora, ou com a bandagem israelense, eu baixo o braço da vítima. Quando eu baixo o braço da vítima, eu aumento o poder de tração e o poder de pressão em cima do ferimento. Ok? Funciona maravilhosamente bem. Certo? Quando em cabeça, né, não é considerado hemorragia exsanguinante, preenchimento local e curativo compressivo. Faço, tem um corte ali, eu coloco uma gazezinha e aplico um curativo compressivo. Não enfio nada dentro, apenas fecho e amarro ou faço um curativo compressivo, ok? E aí, nós temos as hemorragias internas. Nas hemorragias internas, galera, a gente não consegue ver o sangue, né? Independente se for arterial ou venoso, você não consegue ver. Mas a vítima até apresenta alguns sinais que você consegue perceber.
Então, quando tu chega no C, onde tu faz a avaliação da circulação do paciente, você consegue perceber alguns sinais. Um deles, né? Um deles é a vítima estar com a pele fria, ela está úmida, está pegajosa, é um sinal do choque descompensado já. Ou eu checo o pulso da vítima e ele está bem fraquinho e bem rápido. É um choque compensado. O coração acelerou para compensar a perca sanguínea, mas já está ficando fraco o pulso, então agora, a qualquer momento vai evoluir para um choque descompensado. E quando eu avalio a perfusão, ou seja, aperto em cima da unha do paciente e solto, se eu estou em estado normal, que nem eu estou agora, eu aperto e solto e a unha fica rosada, ou seja, fica avermelhadinha novamente, em um curto período de tempo. Esse período de tempo ele não dura mais que 2 segundos para preencher novamente. Quando a vítima tem uma hemorragia sanguinante, ela tem uma grande perca sanguínea e essa perca sanguínea já entrou em choque descompensado, ou seja, já não está chegando mais sangue nas extremidades, a unha vai estar arroxeada. E aí eu aperto em cima dela e solto, ela fica branca e demora 4, 5 segundos para voltar a ficar arroxeada ou ficar rosada. Certo? Então já é um sinal, tá? É um sinal que a vítima está em choque descompensado. Outro sinal, o pulso bem fraquinho, bem rápido. Outro sinal, a pele úmida, fria, pegajosa. E aí eu faço a avaliação abdominal do meu paciente, né? Nessa avaliação eu faço uma palpação, divido em 4 quadrantes o abdômen e faço a palpação. E durante a palpação eu percebo dor, eu percebo rigidez, eu percebo distensão, eu percebo que alguma coisa de errado não está certo nesse abdômen, certo? Então isso associado ao que eu percebi antes, associado à vítima sudoreica, pálida, associado talvez até uma confusão mental ou vítima sonolenta, pedindo água com muita sede. Então, tudo isso está associado a uma hemorragia interna, levando em consideração, obviamente, o trauma que a vítima sofreu. E aí eu vou fazer a avaliação da região pélvica, tá? A região pélvica, a gente sabe que a capacidade, que a cavidade pélvica, ela tem um grande espaço morto ali. Então, há um acúmulo sanguíneo dentro dessa cavidade pélvica que a gente chama de acúmulo sanguíneo até amassivo, ou seja, até encher toda a cavidade pélvica e ficar rígido. A hora que fica rígido, diminui o sangramento. Cessa? Não, diminui, tá? Quando há uma fratura de pelve ou uma lesão baixo ventre que acabe invadindo a cavidade pélvica, essa ensanguinação, esse sangue, né, essa hemorragia, a vítima acaba perdendo ali talvez até 3 litros de sangue só na cavidade pélvica, tá? E aí, dependendo do tamanho da vítima, já ultrapassou a sua capacidade sanguínea de 50% da capacidade dela, e a vítima já está evoluindo para um choque descompensado, talvez. Entenderam? Então é muito importante que se perceba esses sinais, né? E um dos sinais da hemorragia por fratura de pelve é a crepitação. Tu pega, a pelve está instável. E um sintoma é a dor. Faz a palpação na pelve ali, a vítima relata muita dor. E quando é abdominal, você percebe, né, os sinais é que você percebe na palpação, rigidez, distensão, e na dor é o sintoma que essa vítima te dá, ela te fala, o sintoma é a dor dessa hemorragia interna abdominal que pode estar acontecendo. E aí você classifica de acordo com os sinais e os sintomas que você percebe durante a avaliação da pele, do pulso e da perfusão. Tá bom? Você consegue classificar ali se a hemorragia está ainda compensada ou já está descompensada. Se o pulso está rápido, mas está cheio, a pele não está úmida, fria e pegajosa, a perfusão ainda está menor que igual ou menor a 2 segundos, e aí eu vejo que tem uma lesão abdominal, vejo que tem uma hemorragia abdominal ou pélvica, mas ainda a pele não está úmida, não está fria, não está pegajosa, o pulso está rápido, mas está cheio, é um choque compensado. O coração acelerou o ritmo para compensar a falta de compleição, ou seja, a falta de capacidade sanguínea, certo? Agora, se na sequência diminuiu o pulso, ou seja,
A velocidade é a mesma, no entanto, ele tá mais difícil de palpar. Tá bem fininho, mal consigo palpar. A pele ficou úmida, ficou fria, ficou grudenta, pegajosa. A perfusão ficou lenta. Tava em 2 segundos, agora tá em 3 ou 4. Opa, já ultrapassamos ali pro choque descompensado nível 4. Tá? E o choque descompensado nível 4 faz com que o corpo ative, então, aquela condição que eu falei para vocês de segurar o sangue pro pulmão, pro coração e pro cérebro. Ou seja, agora as extremidades, perna, braço, músculos, ossos, pele e região abdominal, órgãos abdominais, fígado, rim, baço, enfim, estômago, essa região não está recebendo oxigênio. Está em metabolismo anaeróbico, que a gente falou lá no início. Tá? Então é importante identificar rápido, parar o mais rápido possível a hemorragia para evitar esse choque descompensado. Porque enquanto está compensado, a vítima tem um tempo grande. A partir do momento que ficou descompensado, o tempo diminui. Diminui muito. E só para complementar, a região, o coração, o pulmão e o cérebro, eles só aguentam, tá? Eles só aguentam um período entre 4 e 6 minutos sem oxigenação. Ou seja, as células do coração, do pulmão e do cérebro só tiram energia de backup da glicose por um período entre 4 e 6 minutos. A partir disso começam a morrer. E as células do pulmão, do coração e do cérebro, elas são células nobres. Ou seja, morreu, acabou. As sequelas que vêm dessa situação não tem como reverter. Ok? Então é muito importante parar o mais rápido possível as hemorragias exsanguinantes, bem como detectar as hemorragias internas e tratar o mais rápido possível. Como que eu trato a hemorragia interna? Agilizando o atendimento ou entrando com o protocolo de controle avançado de hemorragias, que é também conhecido como transamin ou ácido transnexânico, que é uma medicação que é utilizada, ofertando um volume para a vítima também, né, ofertado num sorinho, que estimula a cascata de coagulação e diminui bastante a hemorragia, tá? Também, né, em toda vítima, independente se for externa ou interna, que entrar em choque descompensado ou ainda esteja no choque compensado, é necessário aquecer ou ofertar calor ou pelo menos manter a temperatura do corpo dessa vítima, usando manta luminizada, cobertor, o ar-condicionado da ambulância, tudo que você tiver a teu favor ali para utilizar para manter a temperatura desse paciente, porque uma vez que a pele para de receber sangue, ela começa a morrer também, né? E aí ela para de fazer a função dela, que é regular a temperatura do corpo. Uma vez que ela para de regular a temperatura do corpo, o corpo começa a gelar. A hipotermia, né? A hipotermia, que é o corpo gelado, é um dos Hs das causas das paradas cardiorrespiratórias, ok? Que levam o paciente a óbito também, ok? Então é muito importante aquecer todo paciente que tem uma hemorragia, ok? Principalmente todas as vítimas de trauma, é importante prestar atenção na temperatura, e toda vítima com hemorragia sanguinante ou suspeita de hemorragia interna é necessário fazer o aquecimento o mais rápido possível, ok? Show de bola, né? Érica, temos alguma pergunta importante? Não. Ele teve uma crise de tosse, é isso? Uma crise de tosse e acabou desmaiando. Então a crise de tosse a tosse, na verdade, ela é um mecanismo de defesa da via aérea, né? Alguma coisa na via aérea está incomodando. Pode ser uma infecção, pode ser uma gripe, enfim, pode ser até uma sujidade na via aérea que estimula a tosse. E aí, uma crise de tosse muito intensa pode fazer com que dificulte a chegada de oxigênio para a vítima, tá? E essa dificuldade de chegada de oxigênio faz com que a vítima, por um pequeno período de tempo, ela desmaie mesmo. Realmente, falta de oxigenação no cérebro, o cérebro acaba desligando para reativar. Esse desligar do cérebro é quando a pessoa acaba desmaiando e, né, pode acontecer realmente um acidente. Certo. É interessante, tem mais um. É interessante esse assunto.
Desde que comecei a fazer o curso de socorrista, estou estudando bastante sobre como parar o sangramento. Antes não tinha essa visão. Mas parabéns, professor. Ótima aula. Obrigado. Galera, então assim, é muito importante parar as grandes hemorragias, tá? Não tem como ser diferente. Se não parar, primeiro que é uma das, né, a gente chama de choque hemorrágico, né, que é a perca de sangue, e está relacionado à hipovolemia, que é um dos Hs também da parada cardiorrespiratória, tá? E é a principal causa de morte a nível de mundo, tá, galera? Então, é muito importante que a gente saiba identificar e saiba parar o mais rápido possível uma hemorragia, tá? Falando sobre o torniquete pode ser feito improvisado? Pode, galera, pode. Pode estar relacionado, o torniquete pode ser feito com um cinto, pode ser feito com uma alça de uma bolsa, pode ser feito sim. Um tecido pode ser feito sim. Só que ele tem que ter uma largura mínima de 5 centímetros, tá? Se for menor que isso, tem gente que pede se pode fazer com arame, com cadarço, com fio, alguma coisa. Não pode, tá? Porque aí você causa uma lesão no músculo. Você corta o músculo, tá? Você lesiona o músculo em vez de parar a hemorragia, ou seja, você leva mais gravidade ainda para o paciente. Então, é importante levar em consideração a largura mínima de 5 centímetros do material que você vai usar para fazer a aplicação do torniquete, ok? Professor, a pergunta dela sobre a tosse, eu tive um indício de infarto e comecei a tossir. Passou, graças a Deus, não morri. Olha que legal, o colega teve uma crise de tosse, pelo que eu entendi aqui, e era um indício, ou um início talvez, de um infarto. Às vezes a dificuldade respiratória, então ali alguma coisa levou a ter essa crise de tosse relacionado então a esse infarto. No caso das hemorragias internas, o que poderia fazer? No caso das hemorragias internas, agilizar o mais rápido possível o atendimento do paciente, ofertar volume, entrar com o protocolo avançado de hemorragias Transamin e aquecimento da vítima, ok? Mas o mais importante é chegar o mais rápido possível ao pronto-socorro, de preferência a uma referência de APH, de referência de trauma, certo? Legal, galera, olha só, não se esqueçam, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Não se esqueçam também de nos seguir no Instagram, no TikTok e tal, para que vocês consigam ter acesso aos materiais e aos conteúdos. Lembrando que nós temos uma página também, né? Temos uma página do lado do Instagram. Como que se chama? Um canal de transmissão dentro do Instagram. Tá na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tá o canal de transmissão. Tá aqui. Então, na descrição do vídeo, aqui em blog, primeiro link abaixo aqui, né? Tem o canal de transmissão do nosso Instagram. Lá, se vocês entrar lá e permanecer, você vai ter acesso a muito conteúdo bacana também de atendimento pré-hospitalar. Inclusive, os materiais das lives, que quase sempre a gente tem o material didático aqui que a gente utiliza para ministrar o treinamento, ministrar a aula. E também você consegue acessar esse material, baixar e guardar para você. Legal? Topzera, né, galera? Vamos encerrar por hoje. Tenham todos uma boa noite. Até na próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Valeu, galera!